Olá, alunos! Então, continuando com a nossa análise de investimentos, nós vamos continuar com as técnicas de avaliação de investimentos e agora nós falaremos sobre o tempo de recuperação do investimento. Porque muitas vezes eu quero descobrir em quanto tempo um investimento que eu realizei ele vai retornar para o meu bolso, né, ou para o caixa da minha empresa. Eu comprei essa máquina, eu estimei os fluxos de caixa adicionais que ela vai me dar, né? Eu isolei isso, fiz a análise, mas eu quero saber, primeiro, se essa máquina se paga e depois, em quanto tempo ela se paga. Tá? E para isso nós temos duas técnicas principais, que é o payback simples e o payback descontado. O payback simples é menos usual, porque ele não considera a taxa de desconto, né? Ele não considera que eu tenho que pagar um retorno, eu tenho que pagar um juros mínimo mesmo para o meu capital. E o payback descontado, justamente, ele usa a taxa de desconto para isso. Tá? Então vamos ver inicialmente o payback simples. Payback simples tem uma forma simples da gente calcular, em que eu vou pegar o investimento inicial e vou dividir pelo valor dos fluxos de caixa. Isso sempre que eu tiver fluxos de caixa iguais. Tá bem? Então, sempre que o fluxo de caixa de todo ano for o mesmo, eu posso fazer essa análise. Eu pego quanto eu investi no início e quanto que eu vou receber em cada ano e divido. Eu vou achar um valor que vai me dar justamente em anos ou em meses, se esses valores estiverem em meses, em quanto tempo vai retornar o investimento. Se eles forem diferentes, se os meus fluxos de caixa forem diferentes, aí eu tenho que fazer a análise da somatória e a gente vai ver isso adiante. Então nós temos dois projetos aqui, o projeto X e o projeto Y. E esses dois projetos têm investimentos iniciais diferentes. Então o projeto X tem um investimento inicial de 42 mil e o Y de 45 mil reais. Então são projetos diferentes. Vamos supor que eles sejam mutuamente excludentes, que eu tenho que escolher ou o X ou o Y para investir. E daí eu tenho os fluxos de caixa. Notem que o X ele tem fluxos de caixa idênticos. Então dá para a gente utilizar aquela fórmula que a gente acabou de ver. Agora, o Y ele tem fluxos de caixa diferentes. No primeiro ano é 28 mil que eu vou receber, no segundo é 12 e nos três últimos é 10 mil. Então eu vou fazer de formas diferentes. O primeiro eu vou calcular pela fórmula que a gente acabou de conhecer. Então se eu pegar 42 mil, que é o meu investimento inicial, e dividir pelo valor de cada fluxo de caixa, né, dividir pelos 14 mil, que é constante no projeto X, eu vou ter exatamente 3 anos. Então quer dizer que no primeiro ano vai retornar 14 mil, no segundo mais 14, no terceiro mais 14, pagou o investimento. Então os 2 anos seguintes eu tenho de retorno líquido, né? O investimento já se pagou, isso pela ótica do payback simples. Se eu olhar para o projeto Y, eu vou ter que ir fazendo essa somatória para eu entender como isso funciona. Então, no primeiro ano, eu tenho um fluxo de caixa de 28 mil, uma entrada de 28 mil. Só que o meu investimento inicial é 45, então ainda não pagou. No segundo ano, eu tenho mais 12. 28 mais 12 dá 40 mil. Então, ainda não pagou os 45. Pagou 40, falta 5. No terceiro ano, eu tenho 10 mil. E daí eu somo 50 mil. Eu precisava só de 45. Então, se em um ano rendeu 10 e eu precisava de 5, quer dizer que em meio ano rendeu os meus 5. Eu tive um fluxo de caixa dos 5 mil que eu precisava. Então, aqui eu tenho 2 anos e meio, porque no terceiro ano soma 50 mil. Eu tenho 10 mil adicionado no terceiro ano, mas eu precisava só de 5. Então, considerando que essa distribuição desse fluxo de caixa é linear ao longo do ano, eu estabeleço que em meio ano eu tive o retorno desse investimento. Então foram 2 anos inteiros mais meio ano do terceiro ano. Então 2 anos e meio para retorno do investimento. Tá? Então sempre que a gente tiver fluxos de caixa idênticos, eu faço por meio da fórmula. Sempre que eu tiver diferentes, eu vou ter que ir fazendo a somatória e descobrir qual é a participação disso. Avançando agora, nós temos o payback descontado. Payback descontado, notem que agora tem uma fórmula diferente. Eu tenho que pegar o meu fluxo de caixa descontado por uma taxa de desconto que eu vou estabelecer. E isso tem que se igualar ao meu investimento inicial. Então, a somatória dos fluxos de caixa tem que se igualar ao investimento inicial. É a mesma noção de payback que a gente acabou de ver, mas agora ele é descontado a uma taxa. Quer dizer que eu estou considerando que aquele fluxo de caixa ele tem que remunerar também o capital. Ele não precisa simplesmente pagar o investimento. Ele tem que pagar o investimento e ainda pagar uma taxa de juros. Basicamente é essa a ideia que a gente está considerando aqui.
E daí nós vamos avançar para os exemplos e eu tenho o exemplo X, né? Também tenho dois exemplos aqui, eu vou começar pelo exemplo X, em que nós temos mesma ideia lá, vou considerar os mesmos valores, só que agora a gente vai aplicar o fluxo de caixa descontado, né? Vai ser o payback descontado nessa análise. Então, investimento inicial de 42 mil, os meus fluxos de caixa são todos de 14 mil, só que agora eu estou descontando a uma taxa de 5%, bem? Então é dividido por 1 mais 0,05 elevado a 1, depois elevado a 2, elevado a 3 e elevado a 4. E daí eu calculo quais são os fluxos de caixa descontados e eu vou somando, vou fazendo a somatória, da mesma forma que eu estava fazendo antes no payback simples. Então no primeiro é 13 mil, o segundo, que é 12.698,41, eu vou somar, vai dar 26 mil e alguma coisa. Depois eu tenho um terceiro fluxo de caixa, que é de 12.093,73, que vai me somar 48 mil. Eu estou perto de retornar o investimento. O investimento é de 42 mil. Eu já retornei no terceiro ano 38 mil reais, né? 38.125,47. E no próximo ano, no meu quarto ano, eu tenho um fluxo de caixa de 11 mil. E daí eu preciso descobrir, então, primeiro, quanto que falta aqui dos 38 para chegar nos 42? Falta 3.874,53, né? Quer dizer que no terceiro ano eu paguei os 38 mil. Para chegar aos 42, preciso de 3.874,53. Só que no quarto ano eu tive um fluxo de caixa de 11 mil. Então eu não precisei do ano todo para pagar esse investimento. Eu precisei só de uma parte dele. Porque eu precisava de 3,8, né, 3.800, e deu 11.500 aproximadamente. Então eu faço a divisão do quanto falta por qual é o valor do meu fluxo de caixa do próximo ano, eu vou achar a proporção disso. E daí eu multiplico pelo número de meses de um ano, 12. E daí eu acho em quantos meses, ou seja, eu tive o retorno em 3 anos e aproximadamente 4 meses, porque é como se eu tivesse precisado de 4 meses do próximo ano para retornar os 3.874. Bem, então aumentou um pouco. Antes, no exemplo passado, era 3 anos redondo, porque não considerava a taxa de desconto. Agora, eu preciso de 3 anos e 4 meses. Para o projeto Y, a mesma ideia, tá? Agora eu tenho os fluxos de caixa diferentes, só que aqui eu preciso de menos períodos do que antes, porque o meu investimento, o meu fluxo de caixa no primeiro período, ele é maior. Então, eu tenho 26 mil no primeiro período, somado aos 10 mil do segundo, né, o fluxo de caixa do segundo, eu tenho 37 mil. Para chegar nos 45, falta 7.448. Divido os 7.448 pelo quanto eu vou gerar de fluxo de caixa no próximo período, acho a proporção. Pego essa proporção, multiplico por 12 para achar em meses e tenho aproximadamente 10 meses, ou seja, 2 anos e 10 meses. Foi quase o ano inteiro do próximo ano, mas não foi o ano inteiro, foram 10 meses. Tá bem? Então, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Muito obrigado e até a próxima.